Olá, gente, muito bom dia. Hoje, primeiro domingo do mês de dezembro, dia 3 de dezembro, estamos chegando ao finalzinho do ano, que maravilha. Já 2024 está brotando como o sol ao meio-dia aí, brilhando intensamente. E eu estou começando o programa de hoje saudando a todos com paz, com alegria e com uma vida vibrante diante de Deus e diante dos homens. Uma alegria estar com você esta manhã de domingo e eu estou aqui com meus queridos amigos. À minha direita, a minha querida irmã Loide Nogueira. Muito bom dia, Loide. Seja bem-vinda. Bom dia, meu bispo. Bom dia, pastor João. Bom dia. Sejam bem-vindos a esse mês de dezembro, né? Mês de muitas metas batidas para muitas pessoas. Muitas metas, é. Foi um ano positivo para muita gente. Outros, né, ficaram no meio do caminho. Não tinham planos. Isso, verdade, né? Mas nós estamos aqui, né, com nossos planos em Deus. Temos muitos planos para esse próximo ano. Muito bom dia, meu querido irmão. Bom dia, meu querido bispo. Eu gostaria de abrir a minha fala no programa citando uma quadrinha que eu sempre cito quando entramos no mês de dezembro, né? Dezembro é o mês derradeiro e a gente tem todo esse mês. Dá balanço ao ano inteiro. Lembra o que fez e não fez. Eu deixei de fazer coisas de verdade, mas fiz tantas outras coisas, e algumas nem planejadas, né? Foi no meio do improviso, como o Evangelho nos remeteu naquele determinado momento. Então, o saldo é positivo. E muitos enfrentamentos, muitas resistências, mas com um saldo muito positivo. 2023 foi vivido, não foi fugido, não foi existido, inexistido, não foi nem existido, ele foi vivido de verdade, né? Amém. Deus nos deu oportunidades belíssimas esse ano, né? Nós aqui na Igreja da Colheita, enquanto Igreja da Colheita, não dizer que sobrevivemos, nós vivemos, crescemos, existimos e nessa existência nós vivemos por todo o ano de 2023, verdade. Porque nos trazia uma ressaca muito grande de 2022, né? 21 e 22 21 e 22, e Deus nos dá a oportunidade de reerguer, de continuar, de viver e viver com alegria. E estamos tão bem que estamos aqui fazendo esse programa também porque estamos ultrapassando os limites da Igreja da Colheita. Nós estamos chegando até você que nos ouve, nós estamos chegando àqueles que não congregam com a gente, estamos chegando àqueles que não se congregam em lugar nenhum. E isto é o viver existencial e saindo dos portais do templo para até os vossos ouvidos, a vossa casa, o carro, o veículo que conduz, enfim. Isto é a nossa existência, o nosso viver. Sim, verdade. João, é impressionante como a nossa voz ela tem se expandido para os quadrantes desta terra, né? A gente não consegue dimensionar exatamente quantas pessoas estão ouvindo nossa voz. A gente tem uma ideia de transmissão pela rádio, tem uma ideia de transmissão pelas redes sociais, mas é uma ideia muito pálida daquilo que de verdade está acontecendo no mundo todo, né? Vendo como o Evangelho não tem cadeias, não tem fraqueza, não tem limites, a sua riqueza se expande por todos os lados, né? Há um vento que sopra da parte de Deus e vai empurrando a voz da pregação do Evangelho por todos os cantos, né? E eu estou feliz. 2023 está sendo bem contabilizado, né? Não é que não sofremos, não é que não nos assustamos, não é que não tenhamos tido medo no curso deste ano, mas nada nos paralisou. Continuamos de cabeça erguida, levando o Evangelho com toda a simplicidade. Esse ano eu tenho pensado pelo Evangelho, isso tem sido de uma vitória enorme sobre a minha vida, não é? Então, assim, ter o Evangelho pulsando em nós, ter alcançado essa grandeza de pensar pelas linhas do Evangelho, tem sido uma das maiores vitórias da minha vida nesses últimos anos, né?
E nós estamos bem aqui debruçados sobre narrativas fantásticas feitas por um escritor fenomenal chamado Lucas. E nós já estamos aqui bem no capítulo 22 da sua composição do Evangelho, né? Capítulo 22, versículo 24. Vamos entrar numa discussão aqui bastante interessante que nos ajuda muito a pensar no Evangelho, né? Vamos fazer essa leitura então, querida? Sim, vamos agora mesmo. Minutos depois, eles começaram a discutir sobre qual deles era o maior. Então Jesus interferiu. Os reis gostam de mostrar seu poder e os líderes gostam de se dar títulos pomposos. Com vocês não será assim. Que o maior de vocês se torne o menor. Quem quer ser líder deve se tornar servo. Quem vocês preferem ser? O que come o jantar ou o que serve? Vocês preferem comer e ser servidos? Mas eu assumi entre vocês o lugar de quem serve. E vocês têm estado comigo em meus momentos difíceis. Agora, confiro a vocês a autoridade real que meu Pai conferiu a mim, para que eu possa comer e beber na minha mesa no reino e ser fortalecido enquanto vocês assumem responsabilidades em meio ao povo de Deus. Muito bem. Estamos diante de uma das lições tão preciosas que o Evangelho nos dá, ditas por Jesus, que no reino de Deus a autoridade é para servir. A autoridade é para servir. Eu ouvi há anos atrás do Dr. Myles Munroe, ele dizia assim, que liderança não tem a ver com quantos te seguem, mas a quantos você serve. Bem pertinente ao texto, liderança não está baseada em quantos estão te seguindo, mas a quantos você está servindo. Isso cai, esse conceito romano hierárquico das relações. Quando a gente pensa igreja, a gente não pode pensar em hierarquia romana. Porque na igreja, segundo Jesus, a maior autoridade da igreja é aquele que mais serve. Ela não é mandatária, ela não é hierárquica. Então, assim, a gente não tem uma pirâmide onde tem um que manda e outros obedecem. Tem a ver com a relação de serviço que eu presto ao outro e ao reino. Se a gente entende isso, as competições, porque aqui está uma competição, né, João? O que eu vejo bem aqui é que o ser humano, isso é nato do ser humano. Mesmo vivendo com Jesus, mesmo vivendo o Evangelho, mas a natureza humana aparece ali, querendo saber quem era o mais importante no contexto daqueles que estavam perto dele. Gente, isto aqui não é um pecado, não é uma loucura, é coisas pertinentes ao ser humano. É coisas que a nossa natureza leva para a gente pensar, querer. O que não pode acontecer é a gente querer e lutar, passar por cima dos outros para querer ser. Sim. Mas é a natureza humana. É uma natureza humana, mas uma natureza humana infantil, né? Isso. Infantil que precisa ser adultificada. Ensinada, como Jesus ensinou, mostrada, desculpa aí aquilo que eu estava falando. Esta natureza humana é que precisa estar dentro do ensino de Cristo. É, verdade. Negue-se a si mesmo. Seja humilde. Deixe que essa natureza se ponha no seu lugar e assuma o lugar de servo. Porque é pertinente ao ser humano. Isso aqui não é coisa diabólica. Diabólica a gente já leu lá no começo que Satanás entre Judas. É humana. E que a gente não deve dar lugar a essa humanidade. Tomar conta sobre sair e assumir a nossa vida para que alvoradamente nós nos sintamos líderes, chefes, etc, etc. Sim, Por outro lado, eu vejo Jesus dizendo aqui, eu assumi o lugar de servo. Até então ele ainda não tinha lavado os pés aos discípulos. E aonde Jesus servia? Andar pelas terras
áridas, quentes, dormir, vezes no deserto, para transmitir uma mensagem à multidão, é papel de líder ou é papel de quem serve? É papel de quem serve mesmo tendo liderança. Sim, ele cozinhava para eles, né? Pois é. É papel de quem serve mesmo estando na liderança. Mesmo sendo seguido, mas é papel de quem serve. Um pastor que se propõe, que queima a mufa às madrugadas, preparando um sermão, com a intenção de trazer o melhor para a sua igreja, é servir. E é servir com mais profundidade do que, quem sabe, aquele porteiro que está ali apenas cumprindo o papel de abrir e fechar a porta, não desmerecendo nenhuma das funções. Mas quem ministra está prestando serviço. Uhum. Eu estava lendo em Malaquias, se não me engano, quando ele diz assim: e a sabedoria esteja na boca do profeta ou do sacerdote, e todos devem buscar dele conselho, porque ele é ministro do Deus dos exércitos. Uhum. Ministro é serviço, né? Serviçal. Uhum. Hoje, bispo, o perfil da nova liderança é um perfil de andar junto, né? A nova liderança hoje que nós ministramos sobre como é o novo líder de hoje. É esse líder que está mais à vontade com a sua liderança, se reúne junto, toma café junto. Esse é o perfil hoje desse líder, né? Está junto, é o primeiro que faz para poder dar o exemplo. Hoje é assim, né? A nova liderança de hoje nas empresas é o que nós temos falado, é a nova liderança que tem conquistado, que tem realmente feito com que os seus parceiros, seus companheiros de trabalho admirem os seus líderes, porque ele é o primeiro a estar junto, é o primeiro que vai fazendo como exemplo, é o que se torna modelo hoje. Uhum, Porque a liderança de Jesus é uma liderança inspiracional, né? Uhum. Eu me lembro que quando eu era um jovenzinho ainda, pastor, eu ficava muito irritado quando não me chamavam de pastor. Era minha insegurança, né? Minha insegurança. Hoje tanto faz, mas naquela época eu me sentia tão inseguro que eu precisava ser sustentado. Parece que o respeito vinha da intitulação, né? Parece que aquela coisa dava assim um destaque de importância, besteira, coisa infantil, coisa de menino inseguro, não é? Porque se eu quero ser reconhecido, se esse é meu objetivo puro, de ser reconhecido como líder, eu preciso entender que liderança é reconhecida, ela não é imposta. Toda imposição de liderança é despotismo, né? É a necessidade de impor suas vontades. Não compartilha nada, não divide nada. Então, assim, Jesus está mostrando qual é o modelo. Você está falando de nova liderança, eu estava pensando que isso é a velha e nova velha liderança. Isso mesmo, né? A nova velha liderança, porque era assim que Jesus fazia. Jesus caminhava com eles, fazia comida. Eu nunca posso me esquecer do dia que eles estão no barco, Jesus já havia ressuscitado, e alguém diz assim: mestre, pelo modo de fazer a fogueira, é ele. Os caras estavam ligados até na maneira dele fazer a fogueira, sim, né? O tempero é dele. Então, assim, eles estavam tão próximos, não precisavam se esconder, eles eram explícitos. E isso é que é liderança, né? Assim que eu entrei na igreja, me ensinaram que liderança era estar num gabinete expedindo ordens e os outros cumprindo, sem relacionamento, sem... Porque o líder não podia se mostrar muito, né? Porque sei lá por quê, né? Mas era assim que eu fui instruído. Depois eu fui descobrindo que Jesus, ele não tinha gente que barrava o acesso a ele, ele estava sempre acessível. Quando quiseram privar a bagunça das crianças, ele disse: não, peraí. Não, eu estou aqui para isso, né? Deixa elas virem aqui. Eu li de Luciano Subirá, Liderança Servil. Gente, como me inspirou. Como é lindo
como ele escreve sobre liderança servil. Aquele que quer liderar, sirva. E eu lembro, não quero falar mal, né, mas é que sirva de exemplo. Eu estava num determinado templo, não vou dizer onde nem quem, e precisávamos arrumar as cadeiras, e tinha um dos meus companheiros conversando, e eu convidei ele para arrumar as cadeiras, para dispor as cadeiras. Foi depois de um evento, dispor as cadeiras para o culto da noite. Ele simplesmente olhou para mim e disse: eu não fui consagrado a pastor para arrumar a cadeira na igreja. Uhum. Eu olhei para ele, né? Eu não o amaldiçoei, eu simplesmente vi o seu futuro. Eu não o amaldiçoei, porque não cabe a mim fazer isso, e mesmo que a minha natureza humana pedisse para fazer, eu não devia fazer. Mas eu vi o futuro do ministério dele. Eu vi o futuro do ministério dele. Você viu o tamanho da insegurança dele, né? Pois é. João, a gente precisa ser mais simples, e cada vez mais simples, vivendo como todos vivem. Você sabe que até furar fila num retiro de igreja eu sou incapaz de furar? Se tem uma fila para o rancho, eu vou para o meu lugar na fila. Não é assim porque eu estou forçando a barra. Uhum. É porque eu acho que todos nós devemos ser farinha do mesmo saco. Estar presente como todo mundo está. Não tem privilégios. Eu entendo a questão da honra e não estou aqui fazendo um contraponto à honra. Eu entendo a honra. Aqui na igreja, na nossa prática, todo café da manhã tinha uma mesa de café para mim aqui no escritório. Isso eu achava lindo. Mas eu pensei comigo, cara, eu tenho que me misturar com o povo. Eu não vou tomar café sozinho aqui, como está todo mundo dentro do auditório tomando café. Eu vou para lá, é lá que eu preciso estar. Então, assim, não foi uma rejeição à honra que me davam, mas foi o entendimento de que essas coisas simples me ajudam a entender a humanidade de todo mundo. Está ali misturado, ouvindo coisas, ouvindo histórias que num culto a gente não consegue ouvir, porque a dinâmica do culto não nos consente isso, né? Uhum. Então, assim, a gente precisa compreender que Jesus tem razão, e se a gente é algum bebezinho chorão que fica reivindicando espaço, a gente precisa crescer, né? É hora de crescer, é hora de evoluir. E é interessante que esses homens andaram 3 anos com Jesus, né? 3 anos ali andando lado a lado, mas ainda estavam competindo com o melhor lugar, quem ia colocar a cadeira direita ou à esquerda. Olha, uma vez o Juan Carlos Ortiz foi perguntado quanto tempo leva para formar um discípulo, e diz: a vida toda. A vida toda. A vida toda. Jesus levou, era uma vida toda de 3 anos, mas foi uma vida toda fazendo discípulo. Uhum. Né? Ainda cometeram ratas depois disso. Né? Logo adiante da leitura que vamos fazer, vamos encontrar uma referência a isso. Quando tu te converteres. Uhum, Pedro aí, né? Uhum. Ou seja, havia todo aquele conjunto, tudo aquilo, mas havia uma necessidade de uma conversão, uma mudança de direção, mudança de atitude. Né? Uhum, sim. Essa natureza humana que você falou que precisa ser cambiada, né? Uhum. Precisa ser transformada. Convertida numa natureza de Cristo, né? Sim. E o que Paulo diz? Vós tendes a natureza de Cristo. A mente de Cristo. A mente. Aham. Nós temos, mas tem que usar, né, João? Tem, mas tem que usar. Às vezes a gente sabe que tem, mas não usa. Não usa, Vamos lá, Loide, verso 31 agora, né? Simão, fique firme. Satanás fez o que pôde para separar você de mim, assim como se separa a palha do trigo. Mas orei por você em particular, para que você não desanime nem desista. Quando passar por alguma provação, pense em seus companheiros e fortaleça-os. Pedro disse: Senhor, estou pronto para qualquer coisa. Eu iria para a cadeia por ti. Eu morreria por ti. Jesus reagiu: Sinto muito, Pedro, mas antes que o galo cante, você negará que me conhece 3 vezes.
Ele acrescentou: quando eu os enviei e disse para viajarem com pouca coisa, levando apenas o absolutamente necessário, vocês fizeram isso? Sem dúvida, responderam. Ele disse: agora é diferente. Preparem-se para enfrentar problemas. Providencie tudo o que vão precisar. Tempos difíceis virão. Penhorem suas roupas e consigam uma espada. Aquilo que foi registrado nas Escrituras, ele foi contado com os criminosos, encontra seu significado final em mim. Tudo o que foi escrito a meu respeito agora vai se cumprir. Eles disseram: Senhor, aqui está 2 espadas. Mas ele disse: basta, chega dessa conversa sobre espadas. Vamos parar aqui. Os caras já estavam com a espada lá, né? Já tinha 2. A gente pensava que só tinha uma. Mas já tinham 2. A de Pedro e de mais alguém, né? Oh, meu Deus do céu. Exatamente isso que a gente vinha falando, né? Porque a gente está num sistema de conversão constante. João, eu não posso comparar a minha maturidade cristã de hoje com a de 3 anos atrás. Eu não sou mais o mesmo. Não sei, acho que é Jim Brown que diz assim, que o mais sóbrio de todos os homens que eu conheci era meu alfaiate. Porque toda vez que ele me via, ele vinha tirar novas medidas. Enquanto que as pessoas tentam continuar me medindo com as mesmas velhas medidas, né? Na dinâmica da vida, a gente não pode ser hoje o mesmo que foi ontem. Se isso está acontecendo, tem alguma coisa errada. Eu estou estagnado no meu crescimento. Na dinâmica do Evangelho, a gente vai se tornando varão perfeito, a gente vai de glória em glória, indo e avançando. De verdade, hoje, depois de ter enfrentado tudo que eu enfrentei durante a minha vida, eu não posso mais ser o mesmo. Não há consentimento para mim. Eu estou numa jornada que a proposta é ser transformado de glória em glória. Eu não posso vir com a glória passada, exibindo uma glória que passou, porque essa glória já não cabe mais. Ou então eu não estou crescendo. É como uma armadura de Saul em Davi. Não se ajusta. Não se ajusta. Eu preciso da liberdade de uma vida sem armaduras. Porque a vida com armaduras é uma vida prisioneira. Gente, aquilo que nos defende também é aquilo que nos impõe a imobilidades. Eu me lembro de Jesus falando em João sobre o grão de trigo, falando sobre a vida, né? Ele diz: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Do que Jesus está falando? De vidas que são dadas a morrer todo dia para a frutificação. Se eu me recuso a morrer dentro de um processo determinado, eu fico só. Sabe, como é chato, como é ruim a gente lidar com pessoas que não estão dispostas a dia tomar a sua cruz, negar-se a si mesmo, morrer naquela dimensão. São pessoas ácidas, pessoas amargas, pessoas difíceis de lidar, pessoas que não flexibilizam. Então, na dinâmica é essa. Quando Jesus diz para Pedro: quando tu te converteres, né? Jesus está apontando para um novo processo. Ele está lhe declarando: não, para a prisão, para a vida ou para a morte, eu vou te seguir, para a vida ou para a morte. Na prisão ou na morte eu estou contigo. Jesus, conhecendo aquela natureza que não estava cambiada nos lugares que devia se cambiar, Jesus flagra: não, Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Vai acontecer agora, você vai ver. Agora, fazia pouco tempo que eles tinham discutido sobre posições, né? Exatamente, quem é o maior, quem é o maior. Eu lembro, eu quero citar 2 textos do Antigo Testamento. E no próximo bloco a gente trata, vamos continuar. Então trava aí fechando, os teus 2 textos,
porque a gente vai ali tomar um cafezinho e a gente volta já já. Olha, não saia daí, porque é VaptVupt mesmo, é lá e cá. Olá, gente, bloco 2 da nossa programação, nós estamos avançando aqui. Pedro declarando coisas, Jesus ensinando para Pedro, ensinando para os discípulos sobre liderança. Olha, o bloco passado a gente andou um bocado aqui, viu? E nós já estamos aqui, bem no Getsemane, versículo 39 do capítulo 22. E nessa ida para lá, pastor João tem 2 textos na manga aqui do comentário ainda do texto passado, e a gente vai retomar, né, João? É que a gente comentava sobre mudanças na etapa da vida da gente, aumentando a mudança a cada dia, foi isso que você falou, né? Foi, é. E o salmista, que escreve o Salmo 119, diz: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O que é que ele está dizendo? O pecado está à nossa porta todo dia, a necessidade humana está pedindo que façamos coisas não convenientes, mas está cheio da palavra. Não quer dizer estar cheio de verbalização dela, quer dizer tê-la na mente e no coração, para que o pecado não nos surpreenda e nos leve a cometermos desatinos desagradáveis. Por outro lado, Salomão também escreve, dizendo que o que reconhece as suas transgressões e as deixa, o que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas há pessoas que nunca prosperarão na vida porque nunca estão prontos para reconhecê-la. E o que encobre? Nunca prosperará. Ou seja, há uma necessidade que a gente esteja pronto. Esta natureza humana dando vazão à palavra de Deus para mudanças acontecerem na nossa vida todos os dias, a qualquer momento, diante de um acidente de trânsito, diante de uma fechada no trânsito, que é comum a gente querer xingar aquele que abruptamente nos fechou. É o momento da gente entrar para dentro e ver o que tem da palavra para a gente confrontar aquele momento com a gente mesmo. Muitas vezes a gente está sozinho no carro. E aí sai um irresponsável e tranca a gente de uma vez, prensa a gente em qualquer lugar, a vontade que tem lá dentro da gente é xingar. Mas a gente está só, é hora da gente confrontar o meu eu com a palavra que está dentro de mim. E em vez de xingá-lo, em vez de botar a mão para fora e oferecer apenas um dedo para ele, a gente... Não economize. A gente baixar o vidro, abrir um sorriso, levantar a mão e abençoá-lo e deixar ele em paz, porque você vai beneficiá-lo. E a mim também, que estou fazendo isso, vou tirar de dentro de minha indignação e trazer a paz para dentro de mim. Então, esta é a natureza humana que precisa estar submetida à palavra. E a submissão à palavra é essa, guardá-la no coração, não é na mente. Sim. Para recitar o que for preciso. Mas sai do coração. E quantas vezes eu tenho me confrontado com isso, situações em que eu respiro, tranco os lábios, aí lá de dentro sai aquela palavra linda que vai dominar o meu espírito. É assim. É essa natureza humana que está mortalmente ferida dentro de nós, se bobear, ela salta, né? Levanta-se como aquele artista que está ferido e de repente se levanta para combater o inimigo, né? É verdade. Aqui no versículo 35, o Senhor disse para eles: lembrem que eu pedi para viajar e levar só o necessário. Aí ele disse: pois agora é um tempo diferente. Vocês precisarão levar tudo, né? Sim. Levar tudo, leva o coração, leva a emoção, leva tudo junto. O tempo é difícil, leva a oração, a vigilância, a fé, tudo junto. É esse tempo que nós estamos vivendo, né? É um tempo que a gente tem que se preparar mesmo, né? Esse servo de Deus com a lamparina acesa, como nós temos falado sempre aqui, está com a reserva acesa e com a reserva. Sim. Esse tudo que o Senhor pede. É que, assim, quando a gente viaja sem repertório, sem recurso suficiente, a gente corre risco no meio do caminho. Na jornada da vida, por exemplo, eu tenho notado que as pessoas estão ficando cada vez menos, ou com menos repertório diante dos enfrentamentos da vida. Porque elas vivem uma vida de evitação, sem frustração, sem sofrimento,
sem dor, fugindo da dor o tempo inteiro. Gente que foge do sofrimento, do enfrentamento, das dores, é gente sem repertório. Chega na hora de um enfrentamento determinado, não tem recurso em si para superar aquilo. Então, essa é a hora de se levar tudo. Da gente não fugir de coisa nenhuma. Criar de verdade, criar repertório, inclusive repertório emocional. Porque ir para a vida sem esse tudo dentro da gente, a gente corre risco de se perder no meio do caminho. Como acabaram se perdendo ali, né? Por um período, sim, né? Quando ele diz, quando eu vos mandei de outra vez, sem bolsa, sem nada, faltou alguma coisa, havia uma diferença muito grande, porque o mestre estava vivo e eles foram em nome dele. Agora, quando vocês vão, eu já não vou estar mais aqui com vocês. Vocês vão estar munidos de conhecimento, de poder, de graça, para fazer o trabalho, ensinando e mostrando que eu ressuscitei. Fazer crer nisso. Ou seja, vai faltar coisa para vocês, vai faltar uma fiança aparente que sou eu que estou aqui mandando vocês. As pessoas vão precisar entender que aquele que está mandando está ressuscitado. Todavia, é preciso que vocês os convençam disso. Né? Sim, é verdade. E vamos avançando, porque nós vamos para o Getsemane agora, né? É isso aí. Saindo dali, como costumava fazer, ele foi para o Monte das Oliveiras. Os discípulos o seguiram. Quando chegaram a determinado lugar, ele disse: orem, para que não caiam em tentação. Ele se afastou um pouco, à distância de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou: Pai, afasta esse cálice de mim, mas, por favor, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Imediatamente, um anjo do céu apareceu ao seu lado e o consolou. Ele orava com tanta intensidade que o suor, como gotas de sangue, escorria por sua face. Ele se levantou da oração, voltou para os discípulos e os encontrou dormindo, entorpecido de tristeza. Ele os censurou: por que estão dormindo? Levantem-se, orem, para que não caiam em tentação. Mal ele falou, uma multidão apareceu, liderada por Judas, que fazia parte dos 12. Ele foi até onde Jesus estava para beijá-lo. Jesus perguntou: Judas, você trai o Filho do Homem com um beijo? Quando os que estavam com Jesus perceberam o que estava acontecendo, perguntaram: Senhor, vamos lutar? Um deles deu um golpe no servo do sacerdote principal, cortando a orelha direita do homem. Jesus disse: parem! Então, tocando a orelha do servo, curou o ferimento. Aos que tinham vindo buscá-lo, principais sacerdotes, polícia do templo e líderes religiosos, ele disse: o que vem a ser isto? Estão me atacando com espadas e paus, como se eu fosse um bandido perigoso? Dia após dia estive diante de vocês no templo, e ninguém levantou um dedo contra mim. Mas façam como quiserem. Esta é uma noite de trevas, uma hora escura. Vamos dar uma paradinha aqui nessa hora escura, Lloyd. Uma hora escura. Uma noite de trevas. Uma noite de trevas. Pegamos um texto longo. Eu queria primeiro comentar, na sequência histórica, sobre aquele momento de grande aflição que Jesus estava, quando ele derrama gotas de sangue. Tamanha era a tensão. Veja a questão da humanidade e a sobrecarga nas emoções. O que estava acontecendo, né? Quando os vasos sanguíneos não suportam e os poros começam a suar essa gota de sangue. Imagine o tamanho, João, dessa aflição, que leva Jesus a orar: Pai, afasta de mim esse cálice. Eu fico aqui imaginando
com muita pobreza na minha imaginação, muita pobreza mesmo, o que estava acontecendo emocionalmente ali na cabeça de Jesus, naquele momento em que seus poros estão se abrindo e as pequenas artérias, pequenos vasos estão se rompendo. Um corpo físico humano. O corpo físico afetado de maneira tão violenta a partir da aflição da alma dele, não é? Essa cena sempre me remete ao pensamento de que meus sofrimentos são tão pequenos e às vezes eu não os suporto. Imagine o que Jesus está passando naquele momento. Ontem eu estava vendo uma reportagem de um célebre pregador falando a diferença, aliás, trazendo a explanação sobre a miséria, né? A misericórdia. Ele vai mais além dizendo que, na verdade, a misericórdia é tu colocar o teu coração na miséria alheia. Uhum. Imagine o que estava acontecendo com Jesus. Eu não sei se alguém de vocês já foi curar um enfermo e sente a dor que ele está sentindo para poder curá-lo. Não é porque você quer, é porque há um momento de uma transição tão grande. Jesus estava sofrendo a dor da humanidade, todos os pecados da humanidade foram jogados sobre ele. Aquela culpa de Adão, lá no Éden, veio e sobrecarregou Jesus. O seu emocional estava carregado, não é porque ele estivesse com medo. Não era um Jesus medroso ou amedrontado. Era um Jesus que levou sobre si as nossas cargas. Então toda a culpa, tudo estava sobre ele. Talvez tenha sido a maior tormenta que um ser humano já tenha passado na vida. Eu não conheço uma outra história de que alguém tenha suado sangue. E olha que eu já presenciei, eu vim desculpem, mas eu vim do regime de 64, eu presenciei muita loucura na vida, mas eu nunca vi ninguém suar sangue. E Jesus estava suando sangue, não é porque tivesse com medo, é porque a culpa nossa estava sobre os seus ombros. E aquilo o comprimiu de tal forma, foi o momento mais angustiante, e se não fosse assim, nós não teríamos tido a redenção. Uhum. Essa é a necessidade de entendermos, de aceitarmos que ele levou sobre si as nossas culpas. Uhum. Ele não levou sorrindo, ele levou suando sangue. Aquele era o castigo que nos estava imposto. E aí Isaías diz, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Uhum. Era exatamente isso. Sim. Mas aqui estava um Jesus humano, né? Um Jesus humano, né? Que sentia dor, que esse corpo físico estava ali para sentir dor, né? Sentia sono. E nesse momento ele estava precisando desses amigos, desse companheiro de oração que estavam ali. E foi de novo, e aí, acordem, vamos orar, orem comigo. Está pedindo esses companheiros ali ao seu redor. Era um Jesus humano aqui. Era o Jesus que o anjo veio para consolá-lo. Para consolar, confortar, trazer um conforto nesse momento, né? Uhum. Eu vejo aqui o Jesus humano, que tem que passar por essa morte, tem que passar por essa dor. E é lá nesse jardim das oliveiras, onde ele virou o quê? Ele virou o próprio fruto da oliveira, sendo prensado, né? Sendo prensado, dali saiu o azeite, o próprio azeite. Ele é esse azeite, né? Esse azeite que nos renova, que nos lubrifica a nossa vida espiritual todos os dias, nesse jardim do Getsemane. Nesse jardim. Aqui apresenta, Lógia, aquilo que durante 33 anos foi um Jesus humano. Jesus humano. Na humanidade de Jesus, era um humano, não tinha... Eu repito sempre, Jesus não era um ser híbrido, ele não era um minotauro, que de dia era Deus, à noite era um homem, que andando sobre as águas era Deus, dormindo na boca do barco era homem. Então, Jesus não seguia esse movimento híbrido. Ele era quem era. Ele nasceu, né, da substantivação do verbo. Ele era o verbo encarnado. Então, 33 anos na natureza humana. O que aparece no jardim é uma fotografia, é uma explicitude daquilo que durante 33 anos estava acontecendo. Era um corpo humano.
ele encarnou, se tornou homem, habitou entre nós, e nós só podemos ser resgatados, remidos, porque era o último Adão. Jesus era o último Adão, assim considerado por Paulo. O último Adão, natureza humana. Ele só não tinha nada a ver com o primeiro Adão, porque ele nasce do sopro divino no útero de uma virgem. Então, ele não tem a ver com a semente adâmica. Lembra que Gênesis 3,15 diz, da semente da mulher nascerá um. Como semente da mulher, se mulher não tem semente, não é? Esse simbolismo fala justamente dessa experiência virginal de Maria. Ela não recebe o sêmen de Adão, de um outro homem qualquer. Do marido dela lá, do José. Ela recebe um sopro divino, um ruach, um sopro divino sobre seu útero, e aí nasce Jesus, Adão, como era o primeiro, sopro divino num barro terreno, terráqueo. Então nasce o primeiro Adão, e o segundo Adão, o último Adão, nasce nessa similaridade. Se era Deus morrendo na cruz, então não houve redenção, porque a redenção estava na natureza humana. E Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, 29, ele diz que Deus decidiu de antemão usar seu Filho para formar uma nova natureza. Ele é o primeiro dessa nova natureza, o primogênito. Nós fomos predestinados para ser conformes ele é. Então, é natureza humana, e aqui está o retrato dessa natureza humana suando sangue no Getsemane, né? O lugar perfeito, né? O lugar do sofrimento, o lugar, né, do socorro, o lugar da oração. Esse lugar, o Getsemane, onde nós vamos ali, né? Está falando já o Getsemane, o meu Getsemane, o seu. Muitas vezes pode ser pela madrugada, mas está ali o lugar onde eu peço socorro, onde eu choro, onde eu posso suar sangue, sim, chorar sangue, sim, aquilo que, né, que me dói, aquilo que faz com que, né, eu peça socorro, me humilhe. Esse lugar perfeito. Mas também é um lugar que eu peço socorro para o outro. Getsemane, vem me acudir, vem orar comigo. Né? É esse lugar. Eu entendo, com todo respeito à sua palavra, de que aquele momento no Getsemane era intercessão pelo outro. Jesus estava recebendo as nossas culpas. Lembra que ele, conversando com Deus, ele diz assim: se possível, livre, mas foi para esta hora que eu vim. Eu vim exatamente enfrentar isso aqui. Eu sabia que estava proposto. Eu resisti aos enfrentamentos dos fariseus, eu resisti a ameaça de apedrejamento, eu resisti tanta coisa, mas na minha alma, no meu ser, a angústia chegou agora, porque é o pecado da humanidade. Foi para esta hora que eu vim. Eu não posso fugir dela. Eu gostaria, como homem, de fugir dela. Pai, se tu quiseres, tu podes. Mas eu não posso fugir, porque foi para esta hora que eu vim. Eu vim para isto. Este é o meu momento mais angustiante. É a hora de receber a culpa do outro para que ela seja expiada. Né? Sim. É a hora de receber a culpa do outro para que ela seja expiada, para que o pecado seja tirado do mundo, para que a fonte do pecado seja estancada. Era uma tensão geral naquele lugar. Era. Uma tensão geral. Quando Jesus se levanta da oração e vai ter com os discípulos, o texto diz que eles estavam dormindo de tristeza. Tu imagina essa atmosfera. Uma mente e um corpo que nunca tinha passado por tanta escuridão quanto a escuridão desse momento. A escuridão da preparação para o dia da morte. Tu imagina a atmosfera, a ambiência daquele lugar. Quando a gente fala do poder da escuridão, do poder das trevas, né? Então tu fica imaginando, só imaginando, tentando imaginar aquela cena no lugar do Getsemane. Jesus possuído pela sua condução na oração, a aflição
do peso desse da pecado culpa, da né? humanidade, toda aquela questão, uma alma agora pesada, embora fosse homem, ele estava correndo livre. Agora ele assume essa escuridão sobre ele, essa tensão humana sobre ele. Esse desamparo. O desamparo que já está em diálogo com ele, não é? E os discípulos estão dormindo, mas dormindo de tristeza, ou seja, o abatimento foi tanto sobre eles que eles não encontram libido para viver. Eles estão em grande aflição interna e estão anestesiados, dormindo de tristeza. O pecado da humanidade era tão forte naquele momento, talvez se apresentou resumido, que afetou até os que estavam perto, não é isso? Claro. É a atmosfera criada, João. E no capítulo 40 aqui, eu queria chamar um pouquinho... Versículo 40. Desculpe. Quando ele diz, quando chegou àquele lugar, ele fez uma advertência para eles. Orai, para que não entreis em tentação. Sim, por causa justamente dessa atmosfera tentadora. E saindo para fora dali, o texto que a Loide leu diz para que não caiais em tentação. Cair e entrar, aqui não quer dizer cair e sucumbir à tentação. Quer dizer, fechar as portas para que a tentação não invada a minha vida. Porque muitas vezes não estamos prontos para sair de uma tentação tão ilesos, né? É preciso que fechemos a porta. E João, a gente pode até vencer a tentação, mas sai ferido. Sai ferido. Então, o que ele diz aqui? Para que não entreis, para que ela não sobrevenha sobre vocês. Qual é o antídoto? Qual é a porta que se fecha? Qual é a chave para esse portão? A oração. A oração, sim. A oração. A oração é o escudo de sustentação, né? É a nossa comunhão com Deus, né? Nessa região do nosso espírito, porque assim... A gente está lidando novamente com a trilogia humana aqui. A oração, que fortalece o espírito, né? Ele estrutura a alma, que ameniza o sofrimento do corpo. Mas se a gente tiver com o espírito abatido, a alma se escoa pelo ralo e o corpo sucumbe. É a trilogia atravessada pelo sofrimento, pela dor, né? Eu me lembro que domingo próximo passado, eu estava falando sobre aquela experiência de Abraão, amuralhado pela sua dor e pelo sofrimento que ele passa. Ele está ali sofrendo dentro da tenda, sofrendo dentro da tenda, sofrendo dentro da tenda, porque amuralhado a gente vai sendo destruído de dentro para fora, dia a dia. A chance foi ele ter ido para fora, ter sido conduzido para fora, a fim de contar estrelas, ou seja, redimensionar sua percepção das coisas. Os apóstolos dormem porque estão em profunda tristeza, porque seu nível de vigilância não foi como deveria ter sido. Eles estavam com seus espíritos abatidos, sua alma aflita e seu corpo sofrendo todo o dano desse derramar, dessa limitação da alma sobre o corpo deles, né? Então, assim, ali estava a natureza humana integral sendo expostas àqueles dias de escuridão. A gente vê que o contexto todo que a gente leu, Lucas 22, vem falando da humanidade mais do que qualquer outra coisa. Quem é o maior? Eles vêm tratando isso, Pedro se arrogando de capaz de fazer coisas. A natureza humana estava passando por ali. Lógico, tudo isso precisava acontecer para que houvesse fortaleza, para que saindo dali saíssem robustos, ou robustecidos para vencer as dificuldades que viriam. Isso começou lá na mesa da ceia. É verdade. Na mesa da ceia. É lá que começa. Sim. Né? Olha, esse clima de escuridão só vai acabar com a ressurreição. Porque, assim, logo na frente, um pouco mais, a gente vai ler, diz que o céu se escureceu, as fendas das rochas se abriram, os sepulcros se abriram, logo depois.
Então, havia sobre a face do planeta uma tensão extraordinária que só vai terminar com o advento da ressurreição, né? Na vida comum, desculpa, estamos terminando também o programa. Deixa eu... João, só está pegando a rapa. Não tem problema, você reinicia o próximo bloco com sua palavra. Vamos ali tomar um cafezinho, gente, a gente volta já. Olá, gente, bloco 3 da nossa programação. Nós estamos aceleradamente aí indo para o versículo 54. E o pastor João saiu rapidamente aqui porque o tempo já estava exíguo. E ele estava falando sobre essa dificuldade que a gente tem, mesmo quando a gente sabe que vai acontecer, mas isso não exime a tensão do momento, né, João? Da angústia, era aquele momento de Jesus. Tá só tentando, que era aquele momento de Jesus, um momento angustiante. Um momento de muita angústia, e uma angústia que ela atravessa todo mundo que está ali, né? Eu ainda estou apegado aqui a essa coisa de estar dormindo de tristeza. Imagina o clima melancólico, né? Quase que na beira da depressão, que eles estão passando. Porque a tensão é grande. Parece que tudo está no lugar. O ambiente parece que está no lugar, mas a ambiência é outra. Movida pela tensão do momento, né? Mas nós já estamos lá no versículo 54, quando Pedro, aquele que diz, olha, se for para a prisão eu vou, se for para morrer eu vou também. Agora, ele acorda daquele delírio dele e alguma coisa vai acontecer, né? Depois de prender Jesus, eles o levaram para a casa do sacerdote principal. Pedro seguiu o grupo, mas a uma distância segura. No meio do pátio, algumas pessoas haviam feito uma fogueira e estavam assentadas ao redor dela, para se aquecer. Uma das empregadas sentadas perto da fogueira o notou, olhou com mais atenção e disse, este homem estava com ele. Pedro negou, mulher, nem o conheço. Pouco depois, outra pessoa disse, você é um deles. Mas Pedro negou, não sou. Cerca de 1 hora depois, outra pessoa afirmou convicta, ele deve ter estado com ele. É claro que ele é galileu. Pedro reagiu, é sério, não sei do que você está falando. Assim que ele acabou de falar, um galo cantou. Então Jesus virou-se e olhou para Pedro. O discípulo lembrou-se das palavras do Senhor. Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Eita lá. Porque havia se lembrado. A natureza humana, ela é frágil. Diante do medo de tudo que está acontecendo, de tudo que havia acontecido no Getsêmani, isso vai mexendo com Pedro, vai gerando inseguranças nele, não é? Acho que é justamente por isso que Jesus diz, quando tu te converteres, Pedro, vai ser diferente, né? Porque até que isso aconteça, os episódios estão marcando severamente a vida de Pedro. Gente, Pedro é o tipo de discípulo que, se eu fosse Jesus, jamais daria a chave para ele, baseado na minha instrução de como é um homem que deve assumir uma liderança. Mas Jesus, excelentemente pensando diferente de mim, porque depois de refletir sobre isso, eu fico pensando, Jesus pegou o cara que aparentemente mais fracassou na sua carreira ao lado de Jesus. Como Pedro se arriscou? Eu tenho dado esse exemplo algumas vezes, que eu li uma reportagem sobre contratação de novos executivos para o mercado, e o mundo corporativo, essa era uma apanhada do mundo corporativo. Então,
havia assim, requisitos para se contratar novos executivos. E o número 1 dessa lista é que esse homem tenha passado por uma falência, que ele tenha falido. Foi quando eu comecei a entender que a gente joga pessoas que faliram fora, despreza, rejeita, mas pessoas que passam pelo fracasso, elas estão sendo treinadas para nunca mais voltar naquele ambiente. São pessoas que vão ressignificar o futuro, porque passaram por experiências que jamais vão deixar se passar novamente. E Pedro não vai ser rejeitado porque cometeu tantos erros na caminhada, arranca a orelha do Malco, nega Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Nem tudo isso ofuscou o olhar de Jesus para Pedro. Mais uma dele desiste da caminhada e resolve voltar para pescar, né? Sim, exatamente. É o que ele tende a fazer logo após a morte de Jesus. Ele volta a pescar e Jesus vai lá, não. Desiste da caminhada. Desiste da caminhada. Ele desiste, mas Jesus não desiste dele. É que havia uma palavra sobre ele, né? Jesus tinha dado uma palavra, tu és Pedro. Nossas culpas, Lloyd, elas são tão mais severas do que o perdão, a compaixão de Deus para conosco, que a experiência que João Silveira citou agora é que Pedro desiste. E Deus não desiste. Bispo, Salomão disse que um homem inteligente sabe que vai no coração do outro. Já viu isso, né? Um homem inteligente sabe o que passa no coração do outro. Um homem experiente como Jesus, preparado, ensinado, tanto na escola quanto na vida, conhecia o potencial de Pedro. Ele não desistiu porque conhecia o potencial de Pedro. Isso foi revelado 53 dias, talvez, 54 dias ali, menos de 60 dias, quando Pedro se levanta diante de Pedro aqui, nega diante de uma criada, né? Uma criada da casa, uma servente da casa do sumo sacerdote. Pedro se levanta, menos de 60 dias depois, Pedro se levanta e olha direto e acusa o sumo sacerdote, dizendo, vocês mataram o meu mestre. Vocês são culpados disso. Ou seja, eles quando te converteres. E aquela conversa de Jesus com Pedro, nós vamos chegar mais adiante, foi linda lá na beira. Pedro, tu me amas? Ali foi o batismo de Pedro. Sim, o homem que já estava desistindo, né? Ali foi o batismo de Pedro em Jesus. Batizou-se nele naquele dia. Sim, verdade. Verdade, que coisa impressionante. É que Deus nos olha no fim. Deus nos olha acabados, né? Terminados. Não nos olha nesse processo de criação. Ele é como um artista que vai pintar um quadro, o quadro já está pintado na mente dele, quando ele vai para a tela para executar aquela pintura, né? Lá em Cesareia de Filipe, né? Quando o Senhor Jesus perguntou, e vocês? Quem eu sou para vocês? E Pedro ali teve aquela revelação dos céus, né? Sim. Tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus vivo. E ali tinha já uma palavra sobre a vida de Pedro, né? O Senhor tinha dado ali uma palavra sobre a vida de Pedro. Então, esse Pedro, ele não se perdeu. Sim. Ele apenas caminhou por um momento inseguro, né? Sem saber o que fazer, negou Jesus, mas havia uma palavra. E Jesus não desiste dele. Sim. Graças a Deus, Jesus verdade. não desiste de nós. Lloyd, eu queria falar para aqueles que essa manhã se sentem um refúgio, se sentem destruídos, acabados, arruinados, falidos, fracassados, insolvidos. Pode ser que tenha alguém essa manhã, se estão nos ouvindo pela manhã, porque é possível que estejam nos ouvindo no outro horário, que Deus não desistiu de nenhum daqueles que Ele ama. Me lembro que Miguel Ângelo entra numa pedreira e encontra um refúgio de mármore. Todo mundo que olhava para aquela peça via um refúgio de mármore, uma peça descartável,
uma peça de lixo. Mas Miguel Ângelo pega aquela peça descartada, o refúgio do mármore, e leva para a oficina. E fica olhando aquela peça, até que ele pega o buril e o martelo e começa a encontrar Vênus de Milo dentro daquele refúgio. Dada a obra acabada, hoje você vê réplicas de Vênus de Milo em muitos jardins onde você passa, né? Que é aquela estátua sem braço, sem, só o busto, né? Sem braço. É sem braço porque não tinha mármore suficiente. Mas Miguel Ângelo viu Vênus de Milo dentro do refúgio. Esse é o olhar de Jesus para todos nós. Amém. Ele vê o que ninguém vê. Ele nos vê como uma obra acabada, ainda que a nossa vida esteja um refúgio. Ele encontrará a obra de arte. Que lindo. Porque ele é esse artista que com seu buril e seu martelo vai esculpindo, tirando tudo que não é Vênus de Milo daquele refúgio de mármore. Quando eu disse que Deus nos vê terminados, é que quando Deus olha para nós, ele vê o nosso futuro. Não vê a tragédia que está acontecendo agora. Nem os fracassos que podem acontecer no caminho, João, exatamente isso. Ele olha lá para trás, ou melhor, ele olha lá para frente, vendo-nos perfeitos. É por isso que, naquele dia, Jesus disse para ele, tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, né? Então, se bem que a rocha não era Pedro, né? Era o próprio Cristo. Era o próprio Cristo, mas desde ali se aponta a liderança de Pedro. Pedro era um líder, com defeitos como todos nós, mas Deus o vê como o grande pastor desse rebanho, né? E naquele dia da praia, que nós ainda passamos por esse texto, ainda não passamos por esse texto, né? Porque fala do pós-ressurreição. Jesus resgata isso e coloca Pedro numa posição. Quanto do inconsciente de Pedro foi governando a sua vida até chegar ali, né? Uau. E Jesus vai revirando ele pelo avesso para que ele se conheça muito bem e saiba quem ele é em Deus, né? Aqui no versículo 62, ele chorou, ele saindo dali chorou amargamente. Sim. Amargamente. É a dor do arrependimento, né? A pergunta que eu faço hoje é: quem de nós tínhamos prospecção para ser alguma coisa, para estarmos aqui sentados transmitindo a palavra de Deus para quem está lá fora? Quem? João Silveira? Renato Chaves? Loide Nogueira? O nosso operador, o Diogo? Quem de nós tínhamos prospecção alguma a partir do princípio de onde nós viemos, aonde nascemos, a família que vivemos? Quem de nós tinha prospecção para ser alguém? Só está sentado aqui hoje transmitindo a palavra de Deus, comentando com seriedade, comentando com a inspiração do Espírito Santo para milhares de pessoas. Não é o tudo, mas já diz muito daquilo que não tínhamos prospecção para sermos nada. Eu que diga de mim. Como vivi a minha infância. Cada um de per si, né? Exatamente, como vivi a minha infância. O que criam de mim, o que pensavam de mim, o que diziam de mim. E aquele nosso amigo que vem lá do Pará, dentro de uma canoa, chega aqui no Maranhão. Por incrível que pareça, a única pessoa que parecia ver em mim alguma coisa, quando menino, era um cidadão aparentemente insignificante. Olhava para mim e disse: esse menino é bom de cabeça. Esse menino é bom de cabeça. Quer dizer, via coisas que os outros não eram capazes de ver. Felizmente, essa visão dele aconteceu. E um dia eu pude compensar isso não propositalmente. Encontrei ele no acidente, socorri, levei ao hospital. E lembrei disso. Um homem que via em mim o que nunca ninguém via, não acreditava.
Então... você pode se achar assim desacreditado hoje. É possível que tenham pastores, João, nos ouvindo hoje, que passaram por momentos tão delicados, ou que estão passando, sejam momentos criados por eles ou criados por alguém. Pela própria igreja? Pode ser, pelo grupo, que hoje tem pensado em desistir, pensado em sumir, desaparecer. E eu quero dizer para você que o projeto de Deus para a tua vida, ele não rasgou. Ele está trabalhando até no teu fracasso, a fim de que você seja erguido como alguém que vale a pena ser ouvido. Porque eu ouço Pedro com bons ouvidos. Apesar de ter visto toda a falha de Pedro na sua trajetória, eu ainda ouço Pedro com bons ouvidos. Porque Deus, ele fez tanta coisa extraordinária na vida desse homem, deu a ele um status de sobressalência diante de todo o colégio apostólico. Ele está liderando agora, exercendo o seu papel de influência, e onde quer que se fale de evangelho, de Jesus, se fala de Pedro também, né? Aquele homem amedrontado, acovardado, que as pessoas colocavam doentes na beira do caminho para que a sombra dele os curasse, né? Exatamente. Intrépido, né? Entende? Intrépido, ousado. Aquele homem que diante de uma criada acovardou-se, agora as pessoas colocam contra o sol pessoas doentes para que a sombra dele, ao passar, os curasse. Veja como Deus acredita e acredita em pessoas que ele decide fazer. Eu quero confirmar exatamente, eu também trazer as minhas palavras àquele que nos ouve. Você tem um chamado, não desista. Porque Deus te vê acabado, não destruído. Acabado quer dizer terminado. Amém. E a tua carreira não será fracassada. Você decidiu sair, fazer uma carreira solo, construir uma igreja, ou criar uma célula da Igreja de Deus, e tem encontrado dificuldade, é assim mesmo. É assim que funciona. Ninguém corre 1000 maravilhas, porque não é assim que funciona. Funciona passo a passo. Jesus, para nos dar a redenção proposta, nós já lemos, ele suou até gota de sangue, né? Para nos trazer. E para quem era? Era para ele? Não. Se você tem amor a almas, a pessoas para trazer a Deus, é possível que tenha hora que você tem que suar. E suar difícil. Mas a proposta de Jesus era resgatar-nos. Se a sua proposta é resgatar pessoas em nome dele, continue a sua caminhada. Não desista só porque está enfrentando dificuldade. Né? Não desista. A gente não pode confiar num líder que desiste e foge, né? Um líder fica, enfrenta e supera. A superação é o que importa. A gente vai ver nessa história de Pedro um superador. Um cara que passou por todos os estágios, mas um superador. Alguém que se levantou e fez uma nova história, né? Amém. Eu quero aproveitar esse momento de pausa aqui e lembrar você que pode ter ligado o seu rádio agora, o seu celular, o seu aparelho de receptividade, para convidar para participar com a gente do nosso culto de ceia. Hoje é o nosso culto eucarístico. É o culto que celebramos aquela vitória que Cristo suou sangue para nos dar. Então eu queria, em grande coro, em muita gente, enquanto você estiver nos ouvindo, seja você de que denominação for, ou denominação nenhuma que pertença, mas se você crê que Cristo é o Redentor da humanidade, venha celebrar conosco nessa noite. Nós estamos te esperando aqui na rua Santo Antônio, bem na entrada logo da curva do 90. Aqui no Recanto dos Vinhais. Recanto dos Vinhais. Estamos te aguardando, de braços abertos, a amplo estacionamento do teu carro, a segurança. Há um abraço te esperando, um sorriso e uma mesa, que é a celebração desta redenção que Cristo fez por nós. Sim, nós estamos esperando por você agora. Às 18h30 é o nosso culto vespertino e será uma alegria enorme estar com você, porque esse culto marca mensalmente a nossa igreja com a presença real, com essa
experienciação tão formidável com o corpo e o sangue de nosso Senhor. E se eu fosse você, eu não faltaria. A não ser que você já tenha um compromisso, já tenha para onde ir, seu horário esteja comprometido, mas nós estaremos também pela Rádio 92 a partir das 19 horas. O nosso culto começa às 18h30, com um período de louvor, adoração, e logo depois, às 19 horas, que é o momento da palavra, nós o transmitimos via rádio, né? Então, é ao vivo, você vai estar no mesmo tempo que a gente está aqui. É uma possibilidade. A outra é de você encontrar a gente também no canal YouTube, que é o Igreja da Colheita. Esse canal YouTube é o canal que nós estamos também transmitindo a partir das 9 horas da manhã, o Café com Bispo, que você está ouvindo agora, e a partir das 18h30, com transmissão ao vivo pelo YouTube, né? Mas se você também está impossibilitado porque está num ambiente de trabalho, você é médico, está de plantão, você é enfermeiro, está de plantão, você está dando plantão em qualquer lugar com outros companheiros, com outros colegas, pegue o seu receptor, o aparelho que você está nos ouvindo, compre o seu pão e o seu vinho e celebre juntamente conosco essa ceia, porque ela é expansiva a todos nós. Ela não é reservada a um ambiente igrejístico. Ela é como a morte de Cristo, ele morreu por todos, resgatando a todos. E esta é a mesa do Senhor. Se você está impossibilitado de vir, ou na sua casa, ou no seu ambiente de trabalho, ponha a sua mesa e celebre junto com a gente. É uma possibilidade que a tecnologia nos concedeu, né, de estarmos presentes ainda distantes, né? Então, assim, feita essa recomendação, nós vamos para o bloco 4, mas antes de ir para o bloco 4, eu queria lembrar também a você que toda terça-feira, às 19 horas pontualmente, no Instagram da igreja, que é o @Igreja da Colheita, @Igreja da Colheita, nós estamos com uma live às 19 horas pontualmente, chamada No Divã da Graça, e quero convidar você para estar conosco. E toda sexta-feira agora, aqui na Rua Santo Antônio, número 14, no Recanto dos Vinhais, nós temos nosso encontro de oração a partir das 19 horas. O pessoal está aqui orando, intercedendo, louvando. É um encontro familiar, agradável, bom de se estar, e queremos convidar você para estar conosco também. Se estiver passando aqui pelo Vinhais, dê uma paradinha aí, entre na Rua Santo Antônio, fica aqui bem na curva do 90, bem na curva do 90, ali na esquina daquele Pneus Estrela. Hoje acho que até mudaram o nome, não é mais Pneu Estrela, mas é uma loja que vende pneus bem na curva do 90, você entra nessa ruazinha, é a Rua Santo Antônio. Antes não precisa entrar para chegar lá na Renovar. Antes da Renovar, tem uma entrada direita. A hora que você faz a curva bem nos pés de bambu, logo bica para o outro lado, entrando ali 50 metros depois está a nossa igreja. Sim, nós estamos convidando você para estar conosco. Gente, nós vamos agora para a experiência de Jesus na cruz. Prepare seu coração, porque nós vamos estar diante de um cenário comovente, um cenário que toda vez que a gente mentaliza ele, a gente é beliscado de alguma forma nas emoções da gente, né? Porque é um cenário que nos remete à tristeza que acontece lá no Monte das Caveiras. Jesus é levantado, crucificado, mas antes ele passa por todo aquele escárnio, a zombaria dos guardas, e nós vamos para o nosso intervalo nos lembrando disso, né? Nós já estamos aí no versículo 63 do livro de Lucas. Se você nos acompanha aí, versículo por versículo temos lido, e chegamos aqui nesse momento em que os guardas estão bem diante de Jesus e a zombaria acontece. São episódios que marcam o nosso sentimento cristão,
porque é aquele tempo que a gente vê Jesus sofrendo os maus tratos, o justo pelos injustos, como dizia Paulo na carta aos Romanos. O justo pelos injustos. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Agora a gente vai ali tomar um cafezinho e voltar para o próximo bloco da nossa programação. Olá, gente, estamos de volta. Esse é o programa Café com Bispo e terminamos o último bloco fazendo um convite a você para estar conosco hoje, que é dia de ceia. Nós vamos comer de sua carne, beber de seu sangue, será um momento memorável. E você é nosso convidado para o culto das 18h30. Mas nós já estamos avançando para o versículo 63, que, como eu disse, os guardas estão ali fazendo zombarias e tal, né? E nós vamos lá fazer a leitura desse texto, né, Roberto? Vamos lá, meu bispo. Os homens que vigiavam Jesus começaram a ridicularizá-lo, batendo nele. Puseram nele uma venda e o ridicularizavam. Quem bateu em você desta vez? E eles se divertiam à custa dele. Pela manhã, os líderes do povo, líderes religiosos e os principais sacerdotes reuniram-se, trouxeram-no diante do concílio e perguntaram a ele: você é o Messias? Ele respondeu: se eu dissesse que sim, vocês não acreditariam em mim. Se perguntasse o que querem dizer com essa pergunta, não me responderiam. Então, aqui está o que tenho para dizer. Daqui em diante, o Filho do Homem toma seu lugar à direita de Deus, o lugar de poder. Eles disseram: então, você confirma a sua alegação de que é o Filho de Deus. Vocês é que insistem em dizer isso, ele respondeu. Mas eles já haviam decidido. Para que precisamos de outra prova? Todos nós ouvimos muito bem o que ele disse. Eita ferro. Gente, não tinha escapatória, não era uma questão de Jesus estar fugindo daquele momento. E ele está enfrentando o Sinédrio, mesmo depois de toda aquela zombaria, espancamento que os guardas fazem, maltratando Jesus, levando a sua imagem a ser ridicularizada publicamente, Jesus não se demove do seu propósito. Bispo, quem tem um fim não se preocupa pelo caminho. Uhum. Paulo escreve dizendo, deixando todo o embaraço. Paulo está falando de uma corrida, de um atleta, nos tempos das maratonas de Roma, de que muitos objetos valiosos eram jogados no meio do caminho para distrair o atleta. Sim. Para que ele parasse, pegasse e perdesse a corrida para o próximo. E ele disse, me livrando de todo embaraço. Ou seja, quem tem um fim em mente, não se preocupa com bobagens, com escárnios, mesmo sendo maltratado. Jesus tinha um fim em mente, que era a sua crucificação e a nossa redenção. Para isso ele disse, para essa hora eu vim. Então, tudo o que aconteceu aqui, o que eu vejo aqui, é, na verdade, a propositura do ser humano de ser tão baixo. A natureza humana já nasceu e acho que já foi constituída de forma degradante. Porque a gente vê Caim matando Abel lá no princípio, e de lá para cá o desrespeito com o ser humano é tremendo. O que Jesus fez? Qual foi o crime? Zombou de alguém? Resistiu à prisão? Esculachou alguém enquanto estava sendo preso? Anarquia. Criou alguma anarquia? Nada. Mesmo assim, colocaram ele numa roda como se fosse um palhaço para zombar da cara dele. Uhum. Isso é o ridículo a que chega o ser humano. O desrespeito. Era isso que indignou o Pedro, né? Uhum. Quando você, no bloco passado, citava o discurso de Pedro junto aos caras lá. Isso. Né? Vocês mataram, vocês fizeram isso com ele. Uhum. Eu justifico a decisão de Pedro de cortar a orelha, de sacar da espada, e foi por sorte, ele não rachou a cabeça do cara no meio, né? Uhum. Acertou só a orelha, porque é uma indignação. O que é que ele fez? Uhum. Qual foi o mal? Como canta o padre Zezinho, que mal que ele fez? Uhum. Quais foram os seus pecados? Mas isto é realmente a revelação da crueldade
a que nós estamos sujeitos. Em nós mesmos somos cruéis. Não fazemos essa crueldade porque fomos resgatados por esse sacrifício de Cristo. Uhum. João, a gente tem uma leitura sentimental sobre esse episódio, embora esse episódio já havia sido narrado pelos profetas, não era nada que não iria acontecer, mas a gente tem esse fator sentimental da leitura, da dor e do sofrimento da cruz, né? É a revolta da nossa justiça com a crueldade humana. Uhum. É só a nossa natureza, sendo justa ou aquilo que há de justiça em nós, revoltado contra a crueldade humana. Uhum. Não é nada mais do que isso. Exatamente. Quando a gente lê, há um sentimento, né? Eu me lembro quando aquele filme de Mel Gibson foi lançado, A Paixão de Cristo, Uhum. que a gente contabilizou pessoas tendo infarto na sala de exibição do filme. Tamanho era o impacto das imagens para aquelas pessoas, né? Algumas morreram ali nas suas cadeiras, né? Porque a gente se envolve sentimentalmente, né? E o sentimento nos afeta. Uhum. A gente é afetado pelas coisas que a gente ouve, por aquilo que a gente vê. Então, a gente está fazendo a leitura de um momento da história que é um dos momentos mais dolorosos. A injustiça cometida, a violência cometida. E a gente se envolve sentimentalmente com isso, não tem como a gente não se envolver, Verdade. né? Até falando assim dessa experiência da leitura, é como se fosse uma leitura pesada, né? Uhum. Uma leitura pesada. A gente lê, relê, e nessa linguagem, a mensagem é uma leitura simples, mas é impactante. Uhum. Impacta. Sim. Dá mais coisa para frente. Que... Imagine a cena ali, né, cara? Tudo aquilo acontecendo, né? Porque aqui é sentimento, são atitudes, palavras, tudo junto aqui. Tem um peso das palavras, né, da crítica, da ridicularização, né, tudo isso. Além dos sentimentos que Lucas coloca aqui, qual é o sentimento que está aqui nesse momento aflorando, né? Então, a gente vai se envolvendo e vai ficando pesado, tem hora que vai ficando pesado. Verdade, verdade. E a gente vai avançando aqui para o capítulo 23 agora, né? Sim, 23. Até o final do 22, estava apenas a palhaçada que estavam fazendo. Aqui no capítulo 23, nós vamos entrar para as calúnias. Uhum. Sim. As calúnias, né? Uhum. Vamos lá, Loide. Então, vamos lá. Capítulo 23. Em seguida, eles levaram Jesus a Pilatos e começaram a apresentar acusações contra ele. Encontramos este homem desrespeitando nossa lei e a nossa ordem, proibindo o pagamento de impostos a César, designando-se o rei Messias. Pilatos perguntou a ele: é verdade que você é o rei dos judeus? Palavras suas, não minhas, respondeu Jesus. Pilatos declarou aos principais sacerdotes e à multidão que os acompanhava: não vejo nada de errado aqui. Ele me parece inofensivo, mas eles estavam irredutíveis. Ele incita o povo com seu ensino, perturba a paz em toda parte, começando pela Galileia e agora por toda a Judéia. Ele é um homem perigoso, que põe a paz em risco. Quando Pilatos ouviu isso, perguntou: quer dizer então que ele é galileu? Compreendendo que Jesus estava sob a jurisdição de Herodes, passou o bastão para o rei, que estava em Jerusalém naqueles dias. Olha aí o que acontece. Eu não vou segurar esse tipo de situação, né? É que Herodes e Pilatos, Herodes governava a Judéia, ou Herodes governava a Galileia e Pilatos governava a Judéia. Eram dois inimigos vivendo pacificamente. Cada um queria mandar mais do que o outro. Pilatos, não querendo se comprometer para depois não ser chamado a atenção por ter julgado um galileu, remete a coisa para Herodes. Ele estava se eximindo da culpa de julgar alguém e arranjar uma confusão com o seu arqui-inimigo que governava a Galileia.
Então, se ele é galileu, os galileus que se virem. Então, o representante da Galileia, que julgue-o. Foi aí, por isso que mandaram a Herodes. A questão estava bem aí. Bom, vai segurar esse abacaxi. Mas não vai mesmo. Não segura. Mas não vai mesmo. Essa situação está pesada, né? E ele ficou até contente, né? Ele ficou até contente quando viu Jesus, sim, que achava que ia pegar ali uma carona vendo os milagres de Jesus, alguma coisa, sim, né? Sim, verdade. Vamos continuar aí, Lourdes? Vamos. Herodes ficou contente quando Jesus apareceu. Havia muito tempo desejava conhecê-lo, pois tinha ouvido muita coisa a seu respeito e esperava que ele fizesse algo espetacular. Herodes o interrogou demoradamente, mas Jesus não disse uma única palavra. Os principais sacerdotes e líderes religiosos, porém, insistiram em suas espalhafatosas acusações. Profundamente ofendido, Herodes voltou-se contra Jesus. Seus soldados se ajuntaram a ele com suas zombarias. Então vestiram com uma fantasia de rei e o enviaram de volta a Pilatos. Daquele dia em diante, Herodes e Pilatos se tornaram amigos. Antes mantinham distância um do outro. Pilatos convocou os principais sacerdotes e os líderes e outros judeus e disse: vocês me trouxeram este homem e o acusam de perturbador da paz. Interroguei na frente de todos vocês e descobri que a acusação não procede. Herodes também não confirmou nada, porque o enviou de volta para mim sem acusação alguma. Está claro que ele não fez nada de errado, nada que mereça a morte. Vou adverti-lo para tomar cuidado e deixá-lo ir. Nessa hora, a multidão começou a gritar: mate-o! Mate-o! Solte Barrabás! Barrabás havia sido preso por iniciar uma rebelião na cidade e também por assassinato. Pilatos ainda queria soltar Jesus e o defendeu, mas eles continuavam a gritar: crucifique-o! Crucifique-o! Pilatos interveio pela terceira vez, mas por qual crime? Ele não fez nada que mereça a morte. Vou dar-lhe uma advertência e deixá-lo ir. Mas a turba furiosa exigia que ele fosse crucificado. Finalmente, eles o venceram. Pilatos desistiu e cedeu. Libertou o homem que estava preso por rebelião e assassinato e entregou Jesus ao povo para que fizessem o que bem entendiam. Que coisa, né, pastor Versículo João? 8, nós vemos Jesus sendo apresentado a Herodes. E Herodes com esperança, porque narra a história que Herodes era casado com uma judia. E uma judia que cria, uma judia que lia as escrituras, uma judia que levava Herodes a temer a Deus, mesmo sendo ele romano. Então, por isso que estava a esperança de Herodes em ver em Jesus alguma coisa. Quando Jesus o decepciona, porque ele esperava milagre, e Jesus não estava ali para para satisfazer a curiosidade de ninguém. Jesus estava para cumprir o propósito de Deus ou a sentença de Deus sobre o pecado cometido por Adão. Jesus estava naquela trajetória toda, sabendo que estava cumprindo, na verdade, o propósito divino, que era o resgate da raça humana. Então não estava ali para fazer gracinha para Herodes, não estava ali para se defender. Vê que Jesus não aparece com nenhuma defesa, não constitui um advogado. Quem eram os acusadores de Jesus? Anás e Caifás. Por que Anás e Caifás? Porque naquela época a lei e a religião judaica haviam se fundido. Ou sempre foi assim. Mas ali estava muito mais veemente essa fusão. E a religião dava muito lucro aos sacerdotes. É tanto que Caifás era um sacerdote nomeado por Herodes para atender os interesses políticos
do povo romano, ou de Roma, enquanto Caifás, Anás era o sacerdote legítimo pela hierarquia arônica. Então, a gente vê toda essa tragédia, tem fundamento, tá na história, acontece na história. A história registra tudo isso. Está se cumprindo o que estava prescrito. Todavia, esse cumprimento, como eu disse aqui em off, só acontece quando há motivação humana, ou quando os humanos o fazem cumprir. E aí o que está acontecendo? Deus faz um projeto, o projeto de resgate da humanidade. Nesse projeto é tudo bem traçado, mas os humanos o fazem que ele seja cumprido cabalmente. Então, é o que o bispo Renato fala, que a gente lê com um certo pesar, né? Certa tristeza, mas na verdade é o cumprimento do que tudo estava escrito, né? Sim. João, como um advento desse reconcilia Herodes com Pilatos, né? Eles eram inimigos. É o próprio Cristo. Tornaram-se amigos. Tornaram-se amigos a partir desse conflito, né? O interesse, né? Exatamente assim. Jesus nunca fez nenhum discurso político. Ele nunca tocou na autoridade de César. Na verdade, ele nunca tocou na autoridade de nenhuma expressão romana. Ele nem tocou em Herodes, nem tocou em Pilatos. Ele seguia o caminho e a trajetória do grande príncipe da paz. Ele é tão príncipe da paz que produz reconciliação entre dois inimigos, né? Que agora se tornam amigos a partir desse julgamento que não foi feito por uma autoridade, um julgamento que foi condenado pelo povo, não pelas autoridades. Não havia um crime prescrito. Ele foi morto por um crime não prescrito. Ele foi morto pela opinião pública. Era a opinião pública sendo a grande afetação do julgamento dos romanos. Mas quem condenou Jesus não foram os romanos. Ele foi condenado por essa aclamação do povo. Aquele mesmo povo, João, talvez, aquele mesmo povo que na entrada triunfal botavam palmas e colocavam suas roupas, né? Agora uma multidão revoltada. Fato quase semelhante já havia acontecido. Lembra na morte de Nabote? Sim. A morte de Nabote foram contratados pessoas para mentirem e insuflarem o povo contra Nabote para que ele perdesse a vinha. Uhum. A história lida a miúde, e está na Bíblia, e lendo a questão a miúde, você vai entender que foram contratados pessoas, homens perversos, e conclamaram uma reunião, uma assembleia, e lá no meio dessa assembleia estavam os insufladores. É culpado, é culpado, é culpado. E por isso mataram Nabote. Sim. Fizeram uma prévia para Jesus Cristo. Todas as vezes que Pilatos dizia, eu não encontro crime algum nesse homem, qual era a resposta? É culpado, crucifica-o. Ou seja, nem resposta plausível era dada. A autoridade legal que devia absolvê-lo naquele julgamento... O absolveu. O absolveu. Exatamente. Ele não foi condenado à morte por instrumentos legais. As ferramentas legais não levaram Jesus à morte, porque não tinha ferramenta legal. Ele nem insuflou nada contra Herodes, nem nada contra Pilatos. Ele passou ileso por eles. O conflito, já que era para que se cumprisse a Escritura, não é que eles não foram culpados dessa morte. É que isso era o enredo da crucificação, da condenação. Né? Então, como a gente faz uma leitura muito sentimental, a gente sofre com isso, claro, uma injustiça, mas foi para que se cumprisse as Escrituras. Então, olhando para esse episódio que é extremamente doloroso,
a gente vê pontos também importantes a serem considerados do que estava acontecendo naquele dia de grande escuridão, né? A gente vê Herodes se reconciliando com Pilatos, e a gente não imagina quanto isso pode ter favorecido a vida do povo de Israel naqueles dias. Claro. Não foi apenas para esses dois homens. Eles viviam em guerra, então maltratavam o povo. O Cristo vem para promover a paz, né? O príncipe da paz. Na sua prisão, na sua execução, ele é capaz de promover uma reconciliação que traz benefício a todo o povo de Israel, Judéia e Galiléia, que viviam em antagonismo, né? Então, o Cristo é isso. O seu nome, a sua passagem, um canto de adoração a Ele, traz benefício, cura. Um homem cheio de Deus, cheio de Jesus Cristo na sua vida, a sua sombra é capaz de curar enfermos. A sua palavra muda ambientes. Os seus conselhos são tão eternos e fortes que mudam hábitos de comunidades. Isso eu sou testemunha. Esse é o Cristo. É dele, por ele que vivemos. E só estamos aqui por ele, não estamos aqui para fazer uma explanação de escritura, uma explanação bíblica, sem ele, porque sem ele, o que ele disse? Sem mim, nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Não há nada que possamos fazer sem ele. E para que nós pudéssemos usufruir do tudo dele, foi preciso passar por essa tremenda aflição de suar sangue. De suar sangue. Sim. Escárnio e etc. Eu acho que para Jesus não foi tão doloroso as pancadas que pegou, as bofetadas, os escárnios. O doloroso para ele foi quando ele encarnou sobre si os nossos pecados e suou sangue. Sim. Verdade, João. Como são as coisas, né? João citou um ponto bem interessante. Não era isso que estava angustiando Jesus. Aquele momento anterior era o peso que vinha sobre ele de toda a aflição de estar, a partir daquele momento, assumindo sobre si todos os nossos pecados. Esse vislumbre escureceu o céu. E todo esse período aqui é um período de céu escurecido. Como eu disse no bloco passado, o momento em que o céu se aclara é o momento da ressurreição, que também já estamos próximos dele, né? Mas até esse momento nós temos um céu escurecido de injustiça, de maus feitos, de acusações indevidas, de blasfêmias. Aquilo que ele sofria no seu corpo era menor do que aquilo que ele sofria na sua alma. Sem dúvida. E igualmente para nós. Por exemplo, há silêncios que são mais dolorosos do que uma surra, do que uma coça. Do que um desaforo. A indiferença dói mais do que a gritaria. A indiferença é muito mais dolorosa do que qualquer tipo de violência. Hoje, nas questões das violências domésticas, né? Antigamente era agressão física exclusivamente. Hoje, o silêncio já é uma agressão considerada no Código Penal. O silêncio, a indiferença, isso tudo é computado como agressão, como violência doméstica. Mulheres que não encontram respostas, homens que não encontram respostas, crianças que não encontram respostas, tudo isso dói. Porque, assim, corpo físico e corpo psíquico estão grudados. A gente separa didaticamente, mas está grudado. Tudo que acontece nas minhas emoções escoa de alguma forma para o corpo. Não era o que estava acontecendo com Jesus no Getsêmani. Não era o que aconteceu também no Getsêmani com os discípulos que estão dormindo de tristeza. Então, assim, o corpo físico, as agressões, as violências contra ele são tão mais pesadas. No corpo físico, você leva um corte e daqui a pouco está cicatrizado. Você leva ali a marca da cicatriz. Mas na alma cria um trauma, e às vezes incurável trauma, que a gente vai carregar para o resto da vida.
A gente carrega traumas da nossa infância para a nossa fase adulta. Era Freud quem dizia que a nossa fase adulta é mais pilotada pela nossa fase infantil do que a gente imagina. Crianças, adultos doentes carregam crianças feridas dentro de si. Falando de trauma, falando das relações da alma, das violências da alma, né? E a gente, durante anos, nunca considerou isso exatamente assim, mas aqui a gente está diante de quadro que a violência psíquica causa mais dano do que a violência física. Gente, chegamos ao fim do nosso programa. Hoje, dia 3 de dezembro, Santa Ceia, às 19 horas, transmitido pela rádio, e a partir das 18h30 aqui na rua Santo Antônio, número 14, e nós esperamos por você. Shalom, querido. Bom fim, uma boa semana, né? Bom início de semana para vocês. Shalom.